Oi, gente! Vocês acreditam que a gente chegou na nossa última aula? Que é a aula, né, a segunda parte da unidade 11. Então vamos lá para a gente terminar isso aí. Roda a vinheta. Bom, então vamos lá falar de mais alguns critérios de resistência. Vamos falar agora, né, do critério de Rankine. Esse critério de ruptura foi proposto por Rankine com o objetivo de prever a falha de materiais frágeis, né, de corpos formados por materiais frágeis. A ruptura desse tipo de material quase sempre ocorre de maneira brusca, né? Nos materiais frágeis, a ruptura ocorre quando a máxima tensão principal alcança a resistência última do material, né? Assim, em materiais frágeis submetidos ao ensaio de tração uniaxial, a falha ocorrerá quando a tração aplicada, né, que gera ali um σ1, ultrapassar a tensão de ruptura do material. Vamos supor um σr, um sigma de ruptura. Então, vamos exemplificar isso utilizando um giz, para representar aqui a nossa estrutura composta por um material frágil. Então, eu vou aplicar, né, neste giz uma tração uniaxial, ou seja, como se fosse uma força de tração aqui e uma força de tração aqui. E vamos ver aonde ocorre a ruptura. Então, vamos lá. Então, tá aqui, vou tentar aplicar uma força de tração. Consegui. Olha só, vamos avaliar como ficou a superfície de falha. Percebam que a superfície de falha ela é praticamente perpendicular ao eixo longitudinal do nosso elemento, né? Indicando onde justamente ocorre a tensão principal, σ1. Bom, vamos imaginar agora que a nossa barra, né, formada aqui pelo giz representando um material frágil, ela seja solicitada por uma torção pura. Então, eu vou aplicar aqui uma torção pura. Onde ocorrerá a falha? Vamos ver? Então, vou fazer aqui, ó. Então, vou torcer o giz. Ups. Torci. Olha só, olha como ficou a superfície de falha, tá vendo? O que a gente consegue observar disso? Né? A falha ocorre em um plano inclinado a 45 graus com o eixo da barra. Né? A falha ocorre nessa posição porque é a inclinação que atuam as tensões principais σ1. Vou tentar mostrar aqui numa outra posição, olha só como que ficou a superfície de falha, tá? Para vocês verem bem que ficou a 45 graus do eixo da barra, né? Uma inclinação de 45 graus. O critério de Rankine também é conhecido como a teoria da máxima tensão normal, né? Porque ele estabelece que o material frágil atingirá a falha quando uma das tensões principais atuantes no material frágil atingir um valor limite igual à tensão normal última que o material resiste quando submetido a um ensaio de tração uniaxial. Matematicamente, esse critério pode ser expresso da seguinte maneira, olha só. Então, eu vou pegar o valor máximo entre as tensões principais, σ1, σ2, σ3, e vou comparar com sigma limite. Então, tem que ser menor ou igual a sigma limite, sendo então sigma limite o valor da tensão resistente do material quando esse está submetido a um ensaio de tração uniaxial. Vamos pensar agora como ficaria a representação gráfica do critério de Rankine, né, utilizando o círculo de Mohr. Então, observe a figura que eu coloquei aqui. Nessa figura, a gente consegue observar 3 círculos. Um dos círculos, esse que está achurado, representa o estado de tensão no ponto considerado. Então, no estado de tensão no ponto considerado, eu tenho aí 3 tensões principais. E estou respeitando a convenção onde σ1 maior que σ2 maior que σ3. Representei aí também outros 2 círculos. Um deles representa o estado simples de compressão. O estado simples de compressão ele é obtido através do ensaio de compressão, né? Onde eu tenho
o valor de sigma1 igual a sigma C limite e sigma2 igual a zero. Já o estado simples de tração é obtido no ensaio de tração uniaxial, onde eu tenho sigma1 igual a sigma t limite e sigma2 igual a zero. Qual é a ideia do critério? A ideia do critério é que nenhuma das tensões principais do ponto considerado, seja maior que a tensão normal resistente de tração, nem a tensão normal resistente de compressão. Vamos agora, voltar a trabalhar com o estado plano de tensão. Então, nesse estado plano de tensão, eu tenho sigma3 igual a zero. E vamos avaliar algumas possibilidades que podem ocorrer aí no critério de Rankine. Então, na nossa primeira possibilidade, eu tenho sigma1 maior que zero e sigma2 maior que zero. Ou seja, as duas positivas, elas estão aí no primeiro quadrante. Bom, se eu tenho isso, o que eu vou fazer? Como elas são positivas, eu vou compará-las com o valor do sigma limite de tração. Então, aí eu vejo qual das duas é maior e comparo. Então, ficou aí, sigma 1, entre módulo, menor ou igual a sigma t limite. Isso dá para a gente a reta que está representada na figura ao lado. Então, aqui na nossa segunda possibilidade, eu tenho sigma 1, menor que zero, e sigma 2 menor que zero. Se eu respeitar a convenção de sigma 1 maior que sigma 2, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comparar, então, o módulo de sigma 2 com o valor de sigma c limite, como está mostrado aí, tanto na representação do círculo de Mohr, como na representação da figura que vai formar a envoltória. Então, seria essa reta horizontal, onde eu tenho sigma 2, igual, que sigma c limite. Na nossa terceira possibilidade, eu tenho sigma 1 maior que zero e sigma 2 menor que zero. Então, olha como que fica a representação no círculo de Mohr. Então, tá ali, sigma 3 igual a zero, e eu tenho do lado positivo sigma 1, então uma tensão de tração. Do lado negativo, eu tenho sigma 2, então uma tensão de compressão. Então, o que eu devo fazer? Eu comparo o módulo de sigma 1 com sigma t limite. Então, fica módulo de sigma 1 menor ou igual a sigma t limite. O que dá para a gente essa reta vertical aí no desenho. Eu vou comparar também sigma 2, o módulo de sigma 2, com sigma c limite, porque agora se trata de uma tensão de compressão. Então, fica módulo de sigma 2 menor ou igual a sigma c limite, que vai dar para a gente essa reta horizontal superior. Então, com isso, a gente consegue construir como é que fica aí a envoltória do critério de Rankine. O que a gente observa? Os valores, os pontos que estiverem no interior deste retângulo, eles estão no domínio de segurança. Os valores externos estariam no domínio de falha. Bom, vamos falar agora sobre o critério de Mohr ou envoltória de Mohr. Antes de iniciar a falar do critério em si, vamos salientar algumas coisas. Em alguns materiais frágeis, as tensões últimas de tração e compressão são diferentes. O que isso significa? Que eles rompem de maneira diferente quando submetidos à tração ou quando submetidos à compressão. Bom, dentre esses materiais está o concreto, que é muito utilizado por nós nas aplicações de engenharia civil. Então, para definir a superfície da envoltória de Mohr, devemos antes conhecer as tensões resistentes do material quando submetido a três situações, Primeiro, a um estado de tração uniaxial. A situação 2, que seria o estado de compressão uniaxial. A terceira situação é um estado de cisalhamento puro, que eu chamei de tau R. Bom, então, os valores de sigma RC, sigma RT e tau R podem ser obtidos através de ensaios experimentais
que tenham, né, como carregamento as três condições ditas anteriormente. Então, eu realizo os ensaios e depois traço os círculos de Mohr, como indicado na figura. Esses três círculos delimitam uma envoltória de estados de tensão admissível. Então, como que eu crio essa envoltória? Então, essa envoltória é obtida tangenciando-se os círculos de Mohr dessas três condições comentadas anteriormente. Bom, se o estado de tensão atuante em um corpo em análise gerar um círculo de Mohr que esteja completamente contido no interior da envoltória, o estado de tensão é admissível e, portanto, aquele corpo se encontra, né, em segurança. Caso contrário, ocorreria a falha. Se a envoltória de Mohr for considerada linear, isto é, né, se ela for considerada representada por uma reta, como indicado na figura, o critério se torna similar ao critério de Coulomb, passando então a ser denominado o critério de Mohr-Coulomb. O critério de Mohr-Coulomb ele é representativo de materiais frágeis coesivos, como é o caso das argilas. Então, as argilas elas possuem uma certa resistência à tração devido a fenômenos aí eletromagnéticos de atração entre as partículas. Nestes materiais, costuma-se representar o critério de ruptura em função do ângulo de atrito e da coesão entre as partículas determinadas experimentalmente. Então, como eu estou aí indicando na figura, né? O ângulo de atrito φ e o valor de tau C, que seria o valor aí da coesão. Bom, então olha só, vendo, né, este desenho da figura, nós podemos encontrar a equação dessa reta, né, utilizando o ângulo de atrito e o valor da coesão. Como ficaria isso? Essa reta pode ser representada por módulo de tau igual a C menos sigma vezes a tangente de φ. Então, essa daí seria a equação da reta limite. Então, vamos aí verificar, aprender como que a gente consegue analisar a segurança dos materiais utilizando o critério de Coulomb. Então, nessa figura, eu coloquei na primeira equação a reta limite que a gente acabou de ver, né? Eu escrevi aí tau θ para indicar que é um tau em qualquer direção, inclinação θ. Então, está escrito tau θ é igual a C menos sigma θ tangente de φ. Só para facilitar as nossas contas, eu vou substituir o C por alfa e tangente de φ por beta. Então, ficou a segunda equação escrita aí, tá? Que está pintadinha de cor de laranja. Na linha de baixo, eu tenho o estado de tensão genérico. Lembra como que a gente representava, né, o estado de tensão genérico no corpo? A gente representava ele por um círculo de Mohr, né? O círculo ele tinha um centro e um raio, né? Então, tá descrito aí a equação do círculo de Mohr, ó. Então, é sigma θ menos sigma médio ao quadrado mais tau θ ao quadrado igual a r ao quadrado. Só para facilitar também as nossas contas, o que a gente vai fazer? Eu vou substituir aí o sigma médio por A e o raio R por B. Então, eu fiquei com essa equação também pintada de cor de laranja. O que eu desejo saber? Eu desejo saber se essas duas equações, elas possuem um ponto em comum. Como que eu vou fazer isso? Eu vou substituir uma na outra. Se eu substituir uma na outra e existir pontos, significa que elas se cruzam, né? Se a gente encontrar pontos possíveis. Caso a gente não encontre pontos, significa que elas não se tocam. Então, na próxima equação que está embaixo, que eu estou indicando com uma setinha, eu fiz justamente isso. Eu substituí uma equação na outra. E aí, gerou uma equação do segundo grau. Então, para resolver essa equação do segundo grau, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, onde a gente tem que calcular o delta. Então, eu calculo o delta.
Se eu obter um valor de delta menor que zero, significa que não existem raízes reais. Portanto, as duas equações não têm pontos em comum. Então, o círculo está totalmente contido na envoltória e está no domínio de segurança. Caso eu encontre, o valor de delta exatamente igual a zero, significa que eu estou no limite. Então, tem apenas um ponto ali, dois, na verdade, um em cima e um embaixo, que estão sendo iguais para as duas situações. Finalmente, se eu encontrar θ maior que zero, significa que, então, existem pontos em comum entre a reta limite e o estado de tensão analisado. Portanto, eu tenho aí a falha daquele elemento analisado, daquele material, daquele ponto, certo? Bom, então aquela equação da reta limite, ela também pode ser reescrita utilizando as tensões principais. Vamos analisar aqui para um estado plano de tensão onde eu tenho σ3 igual a zero. Da mesma forma que fizemos para os outros critérios, é possível analisar aí três possibilidades, como mostrado na figura. Com isso, a gente encontra a envoltória de Coulomb para o caso plano, indicada aqui no cantinho. Olha só o que a gente tem. No primeiro quadrante, a gente tem que analisar a seguinte situação. Σ1 tem que ser menor ou igual a σt limite e σ2 tem que ser menor ou igual a σt limite. No terceiro quadrante, o módulo de σ1 tem que ser menor ou igual a σc limite e o módulo de σ2 tem que ser menor ou igual a σc limite. Já no quarto quadrante, que eu tenho aí uma reta, eu devo analisar a seguinte expressão. Σ1 dividido por σt limite, mais módulo de σ2 dividido por σc limite, menor ou igual a 1. Então, eu vou pegar lá no meu exercício o valor das tensões principais, analisar em qual quadrante eu me encontro e aplicar as restrições. Nos exercícios vai ficar bem claro de como a gente aplica isso. Então, chegamos na nossa última aula da última unidade, ou seja, no final do curso. Que bom, nós conseguimos! Foi muito legal fazer essa experiência nova de gravar aula com vocês. Espero que vocês tenham gostado das aulas e tenham conseguido aprender um pouquinho com elas. Até uma próxima. Tchau, tchau!